Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz. Começa agora o 7º episódio do nosso podcast aqui do EBD em Foco. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 7, tem como tema a desconstrução da feminilidade bíblica. Eu sou o Vitor e hoje eu estou aqui conduzindo essa conversa com a querida Paola Milbauer. É um prazer dela aqui conosco. A Paola, ela é formada em teologia pela Faculdade Luterana de Teologia, FLT, tá? Ela desenvolve um ministério online que tem o objetivo de conduzir e capacitar mulheres aí num relacionamento com Jesus a partir da espiritualidade cristã e da ênfase no estudo e vivência da palavra. Além disso, ela também é professora de grego de forma online pelo Instituto de Aperfeiçoamento Cristão e professora de comunicação digital no contexto da igreja na Faculdade Luterana de Teologia. É muito bom te receber, Paola, muito obrigado, tá? Eu que agradeço o convite. De aceitar esse nosso convite, ficamos muito felizes. Como você tá? Você tá bem? Como estão as coisas por aí? Tô bem, graças a Deus. Eu fico bem feliz com o convite, fico muito feliz em poder falar aí um assunto muito importante na minha vida, e eu creio que ser um assunto muito importante na vida de todo cristão, né? Seja ele mulher ou não. É um assunto muito importante também para os homens, né? Vocês vieram agora aí de um tema de masculinidade, Sim. e a gente precisa falar de feminilidade também, né? Porque não dá para falar de masculino e feminino sem falar de ambos, né? Então a gente precisa disso. Então estou muito feliz de estar com vocês aqui, é um prazer enorme estar com vocês. E vamos lá, que o Senhor abençoe essa nossa conversa e que seja edificante aí para os professores de EBD, né? Quero fazer um parênteses, Vitor. Admiro muito os trabalhos de EBD. A minha irmã, né? Ela vem da Assembleia, foi professora de EBD também, junto com o meu cunhado. E eu sempre admirei muito o trabalho deles, assim, na EBD, a questão bíblica, né, de ensinar as pessoas a abrirem a Bíblia, e essa vontade que as pessoas têm nas assembleias de aprender mais a palavra. Para mim isso é algo admirável, e eu fico muito feliz, e elogio vocês aí. EBD é uma coisa que nós luteranos precisamos aprender a trazer também para o nosso contexto. Legal isso. Obrigado de novo. Eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito produtiva. Peço que todos os professores e professoras fiquem bem atentos aqui, né, ao nosso bate-papo. Vai ser uma conversa de fato, mas eu tenho certeza que a Paula tem muito a contribuir com esse tema, né? A gente vai falar sobre feminilidade bíblica e ela trabalha aí ajudando as mulheres há muito tempo, né, num relacionamento mais próximo com o Senhor. Eu gostaria até, Paula, antes da gente iniciar, né, comentando, destacando alguns pontos dessa lição 7 da Escola Bíblica Dominical, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, porque nós temos aqui vários irmãos, várias irmãs que são professores e professoras da Escola Dominical, mas muitos dos irmãos aqui têm esposas, né? Às vezes não são professores da Escola Dominical, têm filhas, né? E você tem atuado já há um tempo auxiliando mulheres a lerem a Bíblia, a se aproximarem de um devocional com o Senhor. Então, acho interessante você compartilhar isso, porque pode ser que tenha muitos interessados aqui. Eu tenho certeza que o seu trabalho pode edificar a vida de muitas pessoas que estão nos ouvindo com esse episódio aqui. Legal, Vitor. Então, é uma longa história de como que chegou nisso, né, o meu trabalho. Essa semana, inclusive, eu lancei o meu podcast, que se chama Podcast Papo de Pijama, onde eu conto um pouco mais essa história, né, de como que o Senhor me mostrou que o trabalho com mulheres era um ministério, né. E enquanto eu estudava teologia, eu fui fazer teologia em 2015. Antes de 2015, eu cursei o ano bíblico lá na FLT. A gente tem um ano lá na faculdade que é para jovens que querem entender melhor qual é a sua vocação e que estão um pouco em dúvida em relação ao que fazer. Então, eu fui fazer esse ano bíblico. E na época eu cursava química, nada a ver com com teologia, né? E gostava muito, eu sempre fui muito curiosa, acho que esse é o grande ponto da minha história. Eu sempre fui muito curiosa e sempre gostei muito de ensinar. Até que então eu fui para esse ano bíblico, pausei a faculdade e ali eu senti o chamado do Senhor para teologia, né? Teologia já era algo que eu também tinha, que eu gostava, eu sempre fui muito interessada em ler a palavra, participava muito dos estudos bíblicos da minha igreja, eu era daquelas que fazia as perguntas difíceis, sabe? E então fui cursar teologia também com incentivo do meu pastor.
na ideia de entender, então, e fazer parte do ministério, né? E na época, então, a minha visão era de que eu pertenceria ao ministério eclesiástico da minha igreja, da minha congregação, e ok, né? Era isso. Mas no meio tempo, para resumir a história e não ficar muito comprido, como eu fazia seminário, eu fui trabalhar como maquiadora para ajudar a agregar os nossos recursos em casa, né? Meu marido também estudou teologia, então a gente estudava integralmente. E eu fui então fazer maquiagem, fazia os finais de semana. E foi ali que eu comecei a observar que existiam muitas mulheres que precisavam de uma palavra e não tinham. E muitas delas, inclusive, Vitor, vinham de contexto de igreja. Não necessariamente mulheres que sentavam na minha cadeira não eram da igreja e tinham questões com autoestima. E isso começou a me chamar a atenção. E comecei a perceber que existe sim muita coisa hoje voltada para o público feminino, né? Existe até academia só para mulher, pelo menos aqui na minha cidade isso é uma realidade. Mas eu comecei a refletir de que forma a gente tem feito isso e qual tem sido o centro né, dos ministérios para mulheres, por exemplo, também nas igrejas. E aí, Deus começou a trabalhar no meu coração esse desejo de trabalhar com mulheres, e eu então tive um sonho. Eu sonhei que eu tinha escrito um material de estudo, né? E eu vi naquele sonho muitas mulheres com a Bíblia aberta, lendo a palavra. E quando eu acordei, contei para ele, foi meu esposo que me incentivou então a fazer, a executar esse sonho. E ele disse: então faz, amor, escreve aí um podcast, não, um material, né? E assim começou então o Ministério Papo de Pijama, aonde eu escrevo e tenho algum grupo, né, um grupo de escritoras que me ajuda a desenvolver estudos bíblicos de uma forma que a gente faz esse estudo alinhando também com a espiritualidade clássica cristã, né, que existem os exercícios de espiritualidade, e de uma forma leve, que a mulher consiga estudar a Bíblia com profundidade no seu dia a dia de uma forma simples, profunda e prática. Então, esses são os pilares do Papo de Pijama, né? O método que eu desenvolvo. E assim surgiu o ministério, e eu tenho, meu coração realmente queima por ensinar a palavra e ver mulheres sentadas aos pés de Jesus mesmo, lendo a sua palavra e sendo edificadas pela palavra do Senhor. Que maravilhoso, viu? Que bênção esse projeto, que Deus continue te abençoando nessa empreitada aí. Quero avisar todos os nossos irmãos, nossas irmãs que estão ouvindo, que eu vou deixar aqui abaixo se você estiver vendo pelo YouTube, tá? Aqui abaixo do vídeo do YouTube. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, também vou deixar os links na descrição do vídeo para você conhecer esse trabalho da Paola, tá? Então, não deixe de consultar, vou deixar os links aqui. Então, se você é um irmão que está aqui acompanhando, eu vou fazer um pedido para você. Encaminhe esse link, mande esse link para sua esposa, mande para sua filha, né? As irmãs que estão aqui, não deixe de consultar, porque você vai ter... A Paula tem desenvolvido esse projeto, onde ela tem fornecido esse subsídio, essa ajuda, esse trabalho com mulheres se aproximarem mais e mais do Senhor, e isso tem sido uma bênção. Então, você vai ter aí, com certeza, um grande material para o seu crescimento espiritual, para a sua vida diária, para a sua vida cristã, tá? Então, não deixe de consultar. Vamos para os nossos recados. Eu tenho alguns recados aqui rápidos para avisar os nossos irmãos, antes da gente comentar aqui alguns pontos da lição que a gente vai destacar. Primeiro recado é que o subsídio que o irmão Eberson grava comentando os tópicos dessa lição de número 7 já está no canal do YouTube. Então, você não deixe de consultar o canal do YouTube do EBD em Foco. Ele já está fez o comentário de tópico por tópico, aprofundando os temas da lição. Nunca se esqueça que no nosso podcast, aqui na nossa conversa, a gente destaca alguns pontos, a gente conversa sobre assuntos, a gente traz convidados para a gente refletir, né, sobre esse tema. Não necessariamente concordando com o comentarista, não. A gente cria meios e destaca pontos para você pensar, para você ouvir e refletir o que pode agregar ou não na sua lição, na sua preparação de aula. Mas o comentário, aprofundando a ideia do comentarista, aprofundando o que ele desenvolve, você pode consultar no vídeo, tá? Que já foi disponibilizado a lição 7, gravado pelo irmão Eberson. Então não deixe de assistir esse vídeo.
não se esqueça que você, que é professor e professora da Escola Dominical e utiliza slides na sua sala, né, na sua classe, você gosta de ensinar com os slides, você que é assinante do EBD em Foco, recebe os slides com as imagens, com tudo detalhado para você apresentar aí na sua igreja, tá? Então, aqui embaixo também vai ter um link para você conhecer o site do EBD em Foco, www.ebdemfoco.com, para você ver todas as informações, para você receber esses slides, para você receber subsídios, tá? Então não deixe de conferir. Também peço que você compartilhe essa gravação, esse episódio que a gente está fazendo com mais pessoas, tá? Não deixe de comentar aqui para a gente o que você achou, tá? Comentar para a gente se você está gostando desse podcast que está sendo desenvolvido pelo EBD em Foco. Comente sua opinião, é muito importante para a gente. Inclusive, coisas que a gente precisa melhorar, a gente quer saber de você. Então, não deixe de comentar aqui e compartilhar com alguém, tá certo? Esses são os nossos recados, daí a gente pode agora destacar os principais pontos da lição. Tenho certeza que a Paula vai nos ajudar aqui e muito com várias informações. Vamos lá. Então vamos para as nossas perguntas. Tem algumas perguntas aqui para você, Paola. Primeira coisa que eu queria comentar, queria que você comentasse para a gente. O escritor da revista que a gente está estudando aqui, ele, logo no início da introdução ali, ele traz uma preocupação que é a preocupação dele de toda a revista, na verdade. A preocupação geral dele em toda a revista, e ele escreve essa revista, é com os tempos pós-modernos, né? O avanço ele chama de progressismo, que tem permeado os nossos tempos, a nossa modernidade ou pós-modernidade, como depende do autor aí. E um exemplo disso é o feminismo. O feminismo, uma ideologia política. Então, logo de início, para a gente começar do jeito mais fácil, logo de início eu te pergunto, a narrativa do feminismo é compatível com a narrativa cristã aí para as mulheres dos nossos dias? Se sim ou não, explica pra gente por quê, o que você acha dessa questão aí? Vamos lá, então, né, Vitor? Como você disse, eu quero ajudá-los a olhar a partir de outra perspectiva nessa conversa, nesse diálogo, né? Então, o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa trazer aqui é que, às vezes, nós cristãos, a gente espera que um movimento social, um movimento político, ele traga pressupostos bíblicos e traga uma ética cristã, do qual, na verdade, ele nem é a fonte daquele movimento. E às vezes a gente espera, então, condutas legítimas e condutas cristãs em algo nesse sentido. E aí a gente coloca e espera, né, que aquilo seja bíblico. Aí agora a questão é que não faz sentido a gente esperar essas condutas de um movimento ideológico, de um movimento político, sendo que esse não é o pressuposto do movimento, né? Esse não é o pressuposto bíblico. Então, acho que já por aí a gente precisa entender isso. Por que eu estou falando isso, tá, Vitor? Porque eu acredito que às vezes nós, como cristãos, a gente se fecha ao diálogo ou a gente vem com um monte de paulada em cima e não aprende a dialogar com os de fora. E aí a gente se fecha, a gente não ouve, a gente cria barreiras e a gente não dialoga e não entende qual é a preposição daquele movimento, digamos assim. Então, o primeiro ponto, a gente precisa lembrar que ele não tem pressupostos bíblicos. Então, aí a gente já pode responder essa pergunta, né, que você me trouxe. Mas a gente também, então, precisa olhar um pouquinho para o contexto da história e entender que falar sobre feminismo não é só classificar ele enquanto é bíblico, não é bíblico, né? Mas vai um pouco além. A gente precisa entender que o feminismo tem 3 ondas, né? Então, já começa por aí. Então, quando o autor está ali colocando de que onda ele está falando, de consequências que ele está falando, pelo que eu li também do material, né, eu entendo que ele está justamente falando dessa terceira onda do feminismo, aonde vem realmente com políticas que são completamente contrárias àquilo que a gente, né, entende que é bíblico. Agora, a gente precisa cuidar para que algumas coisas que a gente fala, né, a respeito do valor da mulher, a respeito também, inclusive, de violência doméstica, que é sim um assunto que nós da igreja precisamos falar, e às vezes a gente não fala, porque a gente acha que isso é feminismo, entendeu? Mas, então, a gente precisa saber entender
que vai além de ser ou não ser. Então, acho que a gente rotula muito as coisas e se fecha a um diálogo, se fecha a pensar, ou deixa de falar coisas por medo de dizer não. Se eu falar isso, vão me chamar de feminista. E a Bíblia, Vitor, ela nem conhece o que é feminismo, entende? Ela não tem esses termos para a gente falar, né? Mas é claro, sim, que ela vai nos orientar, ela vai nos falar sobre o que é, né, como a gente vive a nossa vida em temor ao Senhor. Esse é o foco. A Bíblia é um tratado teológico, né? Então, nesse sentido, acho que aqui é o primeiro ponto que eu queria destacar a respeito desse assunto. Não sei se eu respondi a sua Não, você pergunta. respondeu muito bem, muito bem. E eu acho interessante o que você colocou, porque primeiro você pontuou de forma mais geral aqui sobre ideologias no fundo, porque as ideologias políticas, seja ela feminismo ou outra ideologia, Outra. Como ela não parte das escrituras, ela não parte de uma ética cristã, de uma proposta cristã, é um outro jogo. Então, independente de que ideologia seja, a nossa fé, as escrituras, vai olhar com desconfiança para essas Isso, coisas, né? E a gente tem exatamente. um estilo de vida, um reino que a gente acredita que não vai bater com várias propostas que Eu, são colocadas. inclusive, Vitor, eu costumo dizer que a gente precisa ser mais crítico com a gente mesmo, sabe? Uhum. Olhar para o nosso, para a gente, nós, igreja. E aí eu acho que um grande perigo que a gente tem, inclusive o próprio Senhor Jesus nos alerta disso, é que às vezes a gente dá roupagem de bíblica para as coisas que não são bíblicas. Uhum. Ou por causa de um discurso que coloca Deus no meio, a gente é enganado facilmente, entende? Então eu acho que a gente tem que sempre ir um pouco além daquilo que parece ser, Perfeito. entende? E além. Então isso eu acho que é bem importante e por isso o estudo da palavra é essencial, né? Com É certeza, essencial na nossa com vida. certeza. Então essa preocupação que a gente tem com a pós-modernidade, com o feminismo, então acho que você respondeu muito bem. De fato, quando você pega essas ondas do feminismo e muitas propostas e gritos hoje que algumas ideologias políticas trazem, a gente olha assim e fala assim, opa, isso aqui é bem diferente do que a gente acredita, né? Então não é essa narrativa que a gente vai propor. A gente vai propor então uma outra narrativa política, a gente vai propor o evangelho, a gente vai propor Exato. se prostrar às escrituras. Só que A você gente colocou não uma... dialoga na mesma Perfeito, epistemologia, é isso entende? aí. Então, nesse sentido, eu acho que às vezes a gente perde tempo, Vitor, querendo Uhum. ficar brigando com algo, a gente perde tempo precioso de estudar a palavra, sabe? Vou ser bem E, sincera. com certeza. E você tocou numa coisa que eu achei interessante, porque o que acontece? Essas ideologias, quando você falou pra gente olhar pra gente, né? Essas ideologias, elas às vezes, elas partem e pegam problemas reais, independente de que Uhum. ideologia política seja, como a gente poderia falar do feminismo. Existe violência doméstica? Existe. Aí Exato. alguém vem e cria toda uma narrativa política mesmo. O objetivo, muitas vezes, não vou dizer que é sempre, nem todos, né? Mas às vezes o objetivo não é de fato com as mulheres. Às vezes o projeto é um projeto político. E diante de um problema real, você cria toda uma narrativa política, né? Mas a gente não está preocupado com a narrativa política, a gente está preocupado com as pessoas. E aí, Com a muitas narrativa vezes, bíblica. é, aí, às vezes, existe a realidade da violência doméstica, mas às vezes a gente não vê esse tema sendo tratado pela igreja, por pessoas na igreja, né? Mas a gente vê a crítica quem fala sobre isso. Não, uma Isso. coisa não tem nada a ver com a outra, né? Existe uma realidade e a gente defender a causa de mulheres, ir contra Isso. uma violência contra as mulheres, a realidade, né? Uma coisa é as pessoas falam assim, uma coisa é você tratar tudo como machismo, outra coisa é você dizer que o machismo não existe. São coisas totalmente diferentes. O Isso, machismo é real exatamente. nas Exatamente. igrejas. E eu sou de uma Assembleia de Deus, e às vezes a gente tem farpas até nas nossas escolas dominicais, porque existem pessoas machistas que a gente conhece de fato, que acha que a mulher é sua escrava, sua serva, pode falar de Exato. qualquer jeito com ela porque ele acha que é homem. Então, a gente Exato. conhece essas coisas, e a gente ir contra isso E não é você seguir o feminismo. esse é o ponto, Vitor, que eu trago ao diálogo aqui para a gente pensar, é que se às vezes a gente como igreja está batendo tanto no feminismo, né? Mas o machismo ele também não condiz com aquilo que as Uhum. escrituras nos ensinam, e a gente, será que, né? Então, tipo assim, essa questão, acho que a gente está tendo um problema hoje de a gente ficar rotulando as pessoas, entendeu? Então, tipo Uhum. assim, eu já ouvi isso, que eu sou feminista porque eu falo sobre a dignidade da mulher, porque eu falo sobre o valor da mulher,
porque eu falo, né, questões nesse sentido, fui taxada como feminista. E às vezes a gente rotula a pessoa e aí a gente fecha os ouvidos, nem ouve o que a pessoa tem a dizer. Então eu acho que a gente precisa aprender a baixar as nossas armas como cristãos, entendeu? A gente precisa aprender a ouvir, senão a gente não vai ser ouvido. Então a gente precisa ouvir. E aí eu sinto que a gente às vezes tem entrado numa briga, numa discussão que a gente quer por igual, assim, ficar, sabe, tipo, numa disputa igual por igual. E essa é a minha pergunta será que Jesus nos ensinou dessa forma? Será que esse é o caminho para a gente combater, né? Vamos usar combater o feminismo agora falando dele nessa terceira onda, né? Nessas coisas que ele traz num viés político-ideológico. E aí eu me pergunto, será que é gritando de volta que a gente será ouvido? Então, esse ponto, para mim, ele sempre é bem importante. Acho que ali entra, então, o princípio da sabedoria, de a gente clamar aos céus para que o Senhor nos dê sabedoria diante dos nossos tempos. Muito bom. Então, vamos partir aqui, continuar, porque a gente entende que, acho que as escrituras vão deixar isso bem claro, e até na lição anterior e essa, a gente tem essas ideias pela própria revista. Homem e mulher, eles são, falando de gênero aqui, homem e mulher são iguais perante Deus. Eu acho que isso, as escrituras, elas vão trazer esse respaldo, né? Mas uma das coisas que eu notei ali que o comentarista ele fez, ele tratou uma coisa que ele chamou de papéis, né? Papéis. E quando ele falou desses papéis, ele tratou, acho que, bastante a respeito do matrimônio. Então, eu acho que tem que a gente fazer algumas observações sobre isso, mas pensando em primeiro momento, né? Vamos partir dessa ideia. Pensando em um casamento, em uma união matrimonial, né? Porque o comentário parece ter certa preocupação com a família, né? Então vamos pensar nessa linha aí que ele trabalha, vamos pensar na questão da família tradicional, né? Você concorda com essa ideia de, apesar de homem e mulher serem iguais perante Deus, eles exercem papéis diferentes num casamento, né, ao primeiro momento? Você acredita que a Bíblia dá esse respaldo para essa ideia? O que você pensa a respeito disso? Cara, esse assunto acho que daria um podcast, Vitor, para a gente falar. Mas, resumidamente, eu vou responder com sim e não. Tá bom, como assim, né? Sim e não. Primeiramente, a gente precisaria ser agora fiéis à escritura e fiéis às hermenêuticas bíblicas e, né, entender como se dá todo o processo de interpretação. E se a gente for olhar o que é a família em Israel, a própria família dos patriarcas, são papéis totalmente diferentes do que a gente exerce hoje, né? É uma outra realidade, é um outro tempo. Inclusive, eu tenho uma colega minha, a Vicky, ela fala muito sobre isso, assim, né? Sobre os tempos bíblicos. E ela e o André Heinck até fizeram um post sobre isso, falando sobre o que é a família bíblica, né? A família agora no Antigo Testamento. E aí, quando a gente chega para o Novo Testamento, a gente já tem uma outra realidade, né? A gente já tem um outro conceito, já existe ali no Novo Testamento uma cultura totalmente helenizada, né? Que daí já vem de outra forma, entende? Então, se a gente olhar num grande geral agora, bem resumidamente falando, a gente vai perceber que os textos, eles não estão tão preocupados assim em falar sobre papéis, do que é a mulher que tem que fazer ou do que o homem tem que fazer. Os textos não estão preocupados com isso, mas a gente coloca essa preocupação no texto, porque essa é a nossa preocupação hoje. Porém, os textos não estão preocupados em falar sobre isso. Os textos, inclusive, eu fiz uma anotação aqui que eu estava refletindo sobre essa sua pergunta e eu fiquei pensando, se a gente vai tratar sobre feminilidade, né, bíblica ou sobre masculinidade bíblica, sobre ser humano bíblico, ser, né, alguém que glorifica a Deus, que foi aquilo que Deus nos criou para ser, né, para glorificar a Ele, a gente vai poder aprender esses princípios com todos os personagens bíblicos. Então, eu como mulher, eu não vou aprender a ser, né, a glorificar a Deus nas minhas atitudes, naquilo que eu sou, naquilo que eu faço, apenas com as mulheres da Bíblia. Mas eu aprendo também com os homens da Bíblia, porque a Bíblia ela não está tão preocupada nos papéis de gênero, ela está mais preocupada agora em dizer que nós precisamos servir ao Senhor. Ela está preocupada com o princípio do primeiro mandamento,
o temor ao Senhor, né, em servir ao único Deus. Aí agora, o que eu acredito que eu preciso fazer aqui um ponto para vocês entenderem a minha colocação, é que o autor ele vai colocar muito esse papel como a questão da mulher como mãe, né? Como a maternidade. E aqui é o ponto onde ele coloca, né? Onde se procura hoje essa emancipação da mulher, de que ela não precisa, né? Então, nesse ponto, a gente precisa entender que sim, cara, meu marido nunca vai gestar uma criança, porque sou eu num relacionamento que tem um útero. Uhum. Não tem como fazer isso, biologicamente é impossível. Deus fez a mulher para ter um útero. E é até incrível que o próprio Deus, né, quando ele se revela, a gente vai ver na revelação de Deus, ele não se revela num gênero único. Ele se revela, né? Deus não cabe num gênero, é isso que eu quero dizer, né? Então ele vai ter aspectos em Isaías lá que ele vai dizer que Deus tem útero, que Deus, né? Que Deus é como uma mãe, assim como ele é um pai, e aí vai ter o Deus guerreiro, né? Então ele traz esses aspectos, e inclusive a forma como o ser humano é criado, imagem e semelhança, homem e mulher, mostra quem é Deus. Então, homem e mulher juntos revelam ao Senhor, entende? Então, por isso que, para mim, é um ponto muito importante. Não dá para a gente falar sobre masculinidade ou feminilidade bíblica sem os dois juntos. Porque Deus criou, sabe, homem e mulher para glorificar a Ele, para ser sua imagem e semelhança. Então, vai muito além, né? Vai muito além. Mas sim, né? Então, não, por causa disso que eu expliquei, e sim, porque existem aspectos, então, biológicos que, por exemplo, nós não temos filhos ainda, né? Eu e meu esposo ainda não temos filhos, mas eu sei que no momento em que vier a maternidade, sou eu que vou ter que acordar de noite para dar de mamar. Meu marido não tem como fazer isso por mim, mas isso também não isenta dele a paternidade. E esse é o ponto que eu quero fazer um ponto aqui, Vitor, que é o que eu sinto falta quando se fala sobre masculinidade. Eu sei que o assunto é feminilidade, Fica à mas vontade. olha só, a gente fala sobre o Senhor ter dado o potencial da maternidade para a mulher e a mulher ser mãe. Mas não dá para ser mãe se não existir um pai. Não tem como. Você tá vendo que é sempre complementar as coisas que Deus fez o homem e a mulher fazer? Não tem como ser mãe se não existir um pai. E, gente, isso é fantástico. Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso incrível. E isso tem tudo a ver depois com o que, né, o próprio texto vai falar ali sobre a idoneidade da mulher, né? Sobre ela ser criada como auxiliadora, que vem mais adiante, a gente pode falar sobre isso. Mas, entende? Então, eu creio que num casamento, foi a pergunta, né? Eu e meu esposo, e vou falar sobre nós aqui, como que nós entendemos? Que Deus nos dotou de capacidades e dons que se complementam e que juntos nós somos muito mais fortes. E que eu não preciso ficar lutando com meu marido, ele não precisa ficar lutando comigo. Mas o Senhor nos chamou para ser uma só carne. Esse era o princípio original. Essa luta e essa disputa entre homens e mulheres, isso é decorrência do pecado, né? E é por isso que a gente sempre, de novo, vai machucar um ao outro num contexto tanto de relacionamento quanto contexto da humanidade, né? A gente vê a luta entre homens e mulheres, e eu creio que, como cristãos, a gente precisa pensar no projeto original de Deus e clamar pela força do Espírito Santo para que a gente possa vivê-lo. Porque é só pela força do Espírito Santo que a gente pode experimentar isso, né? É só a partir dessa nova vida, de entender a nossa identidade. Então, quando eu falo sobre feminilidade, masculinidade bíblica, eu sinto que hoje na igreja falta a gente falar sobre identidade. E se a gente fica só com a função, a gente perde aqui, ó, identidade. O que o Senhor nos criou para ser tem a ver com revelar a sua glória. Então, tudo que eu faço, a função que eu tenho, precisa revelar a glória de Deus. Então a pergunta é: o que eu estou fazendo na minha casa glorifica a Deus? Esposas, a sua boca glorifica o Senhor? A forma como você trata seu esposo glorifica o Senhor? Ou você é uma esposa que fica murmurando por aí, que entende? A mesma pergunta para os homens. Homens, a forma como você trata a sua esposa glorifica o Senhor? Então,
esse é o ponto, sabe? Aquilo que fomos criados para ser. Porque a partir do nosso ser é que nós realizamos o fazer. O problema é que a gente muitas vezes coloca o nosso ser naquilo que fazemos. E a Bíblia ela vai primeiro tratar a identidade, depois o que fazemos. Não sei se... Então, não, ficou muito claro e muito interessante essa maneira que você apresenta isso. Porque às vezes a gente vai discutir somente na questão dos papéis que as pessoas vão Isso. exercer. Quem que vai lavar roupa? Quem que vai Isso. fazer a comida, né? Então, se o homem está fazendo a comida, então ele não... Ah, então ele não... A mulher Então ele não não tá... é homem. Então ele não é homem. Então... Ou o discurso às vezes é, se o homem tá fazendo a comida, então a mulher não é uma boa esposa. É isso mesmo. E às Né? vezes, aí o que a Paula tá trazendo pra gente é justamente essa reflexão. Olha, a gente tá olhando pro papel. E peraí, calma. Antes da gente olhar para o papel, tem uma coisa anterior a isso. Vamos olhar para a essência, vamos olhar para o projeto do Senhor. E ela trouxe aqui pra gente uma coisa que é um fato que você vai ver quando o Senhor vai tratar. A pergunta foi relacionada a casamento, a matrimônio, né? A gente desenvolveu um pouquinho a respeito disso. Mas desde o texto da criação, o famoso texto do apóstolo Paulo falando sobre homem e mulher, você vê que ele trata isso juntos, ele não trata uma coisa separada da outra, porque eles estão juntos e estão ligados no Senhor. E juntos eles precisam glorificar o nome do Senhor. Isso. A maneira que eles se relacionam, que se tratam, as escolhas que eles fazem, juntos é que vai glorificar o nome do Senhor. Então, eu gosto de uma pode... frase da Elizabeth Elliot que diz assim: o fato de eu ser mulher não me torna um tipo diferente de cristão, mas o fato de eu ser cristã me torna um tipo diferente de mulher. Perfeito. Então, a minha identidade primeira é ser filha. Uhum. É ser filha, é ser filho do Senhor. Entende? É ali que está a minha identidade. E isso deve, então, moldar a forma como eu faço as coisas. Eu gosto muito de um texto de Lutero, mas eu não sou boa com referência, gente. Não sou muito boa em saber de onde que eu li. Mas tem um texto dele que ele vai falar sobre o homem, né? Ele está falando no contexto de sacerdócio geral. Isso dentro do luteranismo, e para Lutero é muito importante entender o crente como sacerdote, né? E todos agora, a partir de Cristo, podem ser sacerdotes. Então, é o sacerdote universal de todos os crentes, o sacerdócio universal de todos os crentes. E ele vai falar para os homens, e ele diz assim: homens, quando vocês trocam a fralda dos seus filhos, vocês estão glorificando a Deus. E isso é tão subversivo, porque nós, às vezes, e isso é muito bíblico, gente, porque às vezes a gente acha que servir a Deus é fazer grandes coisas. É os discípulos lá que estão discutindo quem vai ser maior no reino dos céus. Enquanto que o Senhor Jesus nos ensina outro caminho, o caminho do serviço, o caminho do amor. E isso precisa fundamentar os nossos relacionamentos conjugais e os nossos relacionamentos, agora falando, né, em nível homem e mulher, não no matrimônio também, né? Na igreja, na sociedade. Se nós formos cristãos que agem dessa forma, eu acho que essa é a melhor forma de a gente combater o feminismo, né? Porque nós somos diferentes, não porque, né, nós temos isso em nós, mas porque brota de uma vivência com o Senhor. E isso é unicamente pela ação do Espírito Santo em nós. Então, que ele nos ajude e nos faça lembrar dessas palavras, né? Também orientando os nossos relacionamentos. Perfeito, Paula. E você colocou uma coisa que toda feminista ia ficar um pouco preocupada, né? Você disse assim, que mãe, para ela ser mãe, ela precisa do pai, né? Precisa ter o pai ali, né? E quando você coloca isso, é uma coisa interessante que, conforme o comentarista ele vai tratando, e aquela preocupação dele, eu acho que você expôs muito bem para a gente olhar para a essência, para a identidade. Hoje, às vezes é colocado isso para a mulher, esse peso para a mulher de que ela não precisa do homem, ela não precisa no próprio casamento, né? Independe do homem, viva a sua vida independente do homem, né? E o que, quando você vai trabalhando aqui, não por vias políticas, não por vias ideológicas, mas olhando para as escrituras, você vai apresentando para a gente um caminho de, juntos nós glorificamos a Deus. Né? Não é nem a independência do marido, porque se a gente olhasse um tempo atrás, eu trabalho, eu decido então o que eu compro, eu decido o que eu faço. Não dá, não é isso. Não. Quando você age nessa atitude, ambos não estão glorificando ao Senhor. Exato.
E os desafios Exatamente. que a gente está vivendo no nosso tempo, né? Que a gente fica olhando somente para papéis, né? Existem homens e mulheres frustrados dentro do casamento diante dessas novas demandas, enquanto a igreja está ensinando essas pessoas a olharem Porque a somente para gente os está papéis. preocupado só com o papel. Exatamente. A gente está preocupado em replicar e em transformar papéis. E não tem a ver com isso. A Bíblia não transforma só o papel. Isso é moralismo, é moralidade. Uhum, A Bíblia uhum. transforma caráter, coração, identidade. Gente, é nova vida. Não é só nova ação que Deus nos traz. A ação ela é consequência da nova vida, né? Na minha faculdade eu tive o privilégio de poder fazer exegese de 1 Pedro 3,7, que é um dos textos difíceis, aí vem bem no contexto ali. 1 Pedro 3:1-6, uma recomendação às mulheres. 1 Pedro 3,7, uma recomendação aos homens, aos maridos. E eu sinto muito em dizer, mas infelizmente 1 Pedro 3:1-7 foi muito negligenciado pelos nossos comentários. E por muito tempo a gente falou o que a mulher tem que fazer, 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 e não entendeu que a Bíblia não está falando só sobre o fazer, é sobre o ser. E ali no texto de 1 Pedro 3,7, é uma novidade bíblica que Pedro vai falar com os homens. É um caráter doméstico, né? Uma carta doméstica, uma recomendação doméstica, e Pedro então fala para os homens casados: tratem as suas esposas com honra, né? Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque a gente não pode ficar focando no. Isso dá briga no casamento, entende? A gente ficar focando só no papel. Agora eu tenho que focar na minha identidade, naquilo que Cristo me chamou para ser e perguntar se aquilo que eu faço corresponde à minha nova identidade em Cristo. E é isso que Pedro tá chamando lá para os homens pensar. Vivam de acordo com essa nova identidade. Vocês são sacerdócio geral, né? São sacerdócio real, nação santa, povo eleito, escolhido por Deus. Vivam de acordo com essa identidade. Então, essa é a pergunta que deve ser central. E eu queria incentivar vocês a levar isso na IBD de vocês. Qual é a pergunta central? Sobre a identidade, sobre a nova criatura que nós somos em Cristo. Eu queria até avançar, mas esse tema tá muito bom aqui onde está refletindo. Eu lembrei de uma coisa que eu acho interessante. Tem um rapaz na minha igreja, tomara que ele não assista isso aqui, né? Ele vai saber que é ele. Mas ele tá casado há, acho que 4 ou 5 anos, né? E a esposa dele não tem desejo de ter filhos. Ela não tem. Uma vez a gente brincou com ela, alguma coisa, né? E ela, não quero, mas assim, bem forte ela falou assim, né? Não quero. Aí, um outro dia a gente tava conversando, uma outra oportunidade a gente tava conversando com ela e entendeu porque ela não queria, ela morria de medo. A gente não, né? Ela morre de medo de ter e tal. E esse meu amigo na igreja estava conversando comigo com outra pessoa e falando, poxa, eu quero tanto ter filho, ela não quer ter filho e tal. Aí o primeiro conselheiro, né, falou assim, não, mas a escritura diz que a mulher tem que ter filho, a mulher tem que vocês casar é para isso, é para ter filho, né? E tem que ter filho, você tem que, mostra o texto para ela e fala que ela tem que ter filho, né? Aí eu falei com ele, você tem esse desejo, você tem essa vontade? Você compartilha isso com ela? O que ela te fala? O que ela diz para você? Assim, a questão não é você querer ter filho e ela ser obrigada porque você vai jogar o texto na cara dela, ela tem que querer ter filho. Você vai glorificar a Deus se você pegar ela pela mão e você ajudar ela nisso. Ela tem um medo, ela tem Exatamente. aflições a respeito disso. Se ela não estiver pronta, você vai fazer o quê? Você vai separar? Você vai obrigar? O que você vai fazer? Você precisa aprender a escutar ela, ajudar ela. Se você talvez conseguir, Deus dar essa graça para vocês e conseguir colocar essa confiança no coração dela, ter esse desejo, vocês vão ter o filho, senão você vai ter que aprender a conversar com ela. A vida real não é jogar um texto na cara do outro. A vida real não é assim. E às vezes, quando a gente trata desses temas na escola dominical, eu fico pensando, porque a gente tratou aqui nas nossas conversas, E às Paula, vezes um texto fora do contexto, né? A com gente tem que cuidar certeza. também. Com certeza. Tratou de temas de aborto, né, às vezes, e eu fiz essa pontuação. Assim, irmãos, toma muito cuidado de você trabalhar isso daí, porque pode ser que tenha irmãs da nossa classe que já realizaram isso. E ela nunca vai falar e você não sabe. E a Existem gente essas coloca, às vezes, realidades. como o pecado imperdoável, né? E a gente precisa ter essa noção, esse cuidado de como a gente vai falar. Trabalhar os temas. Isso, e é como tu falou, né?
a Bíblia ela não é para a gente botar assim na cabeça das pessoas, né? O próprio Jesus não faz isso, né? O próprio Senhor Jesus, ele não faz isso. Ele poderia. Ele poderia ter feito todo mundo crer. E ele não faz isso, né? Perfeito. Então, lembrar que é em amor. E a gente lembra daí de Paulo, né? Vocês podem ter todo o conhecimento do mundo, você pode falar em línguas, você pode profetizar, mas se não tiver amor, né? Isso nada vale. Então, acho que a gente, como cristão, precisa aprender o caminho do amor. E esse caminho, ele é um caminho de discipulado com Jesus, porque é só com Jesus que também a gente aprende o que é amor. Porque se a gente ouvir o que o mundo diz que é amor, talvez é deixar fazer o que quiser. Não é disso que eu tô falando, gente. Mas é com Cristo, nessa caminhada com Cristo, é esse relacionamento. Então, eu creio muito, e a palavra que eu gosto de descrever essa relação entre homem e mulher é mutualidade, né? E aí entra tudo a ver com o próprio autor vai trazer. Ele não explora muito ali no texto, mas ele vai trazer a questão da palavra auxiliadora, né? Ele vai trazer essa palavra e ela é muito importante. Não sei se eu posso já falar sobre ela, mas ela é muito importante porque, assim, ó, em alguns textos, tá? E dentro da receptividade brasileira desse texto, de como a gente leu também nas nossas traduções bíblicas, a nossa palavra ajudadora ou auxiliadora, às vezes ela dá aquela impressão, é o servente de pedreiro, né? O que tá abaixo. A gente coloca em níveis hierárquicos. Mas eu não consigo ler ali Gênesis e enxergar hierarquia na palavra, né? A palavra Ezer, e isso aqui é muito importante. Toda vez que você vai querer estudar uma palavra, gente, isso é princípio de interpretação bíblica, tá? Toda vez que você quer aprofundar uma palavra, ou, por exemplo, fazer uma pregação temática de algo, a gente precisa fazer uma correlação bíblica e entender como que aquela palavra ela foi desenvolvida ao longo do Antigo Testamento e como ela foi recebida no Novo e assim, né? Isso é um dicionário bíblico, é isso que o dicionário bíblico faz. Vai ler como que a palavra, então, é interpretada, em que contexto ela é usada. E a palavra Ezer, no hebraico, que é a palavra ali para essa auxiliadora que a gente usa ali, ela muitas vezes é usada para descrever o próprio Deus, né? Lá em Deuteronômios 33, 29, Salmo 33, 20, essa palavra Ezer é usada, então, para esse Deus resgatador, tem a ver com esse resgate, né? Com esse auxílio de resgatar. E aí, de novo, agora a pergunta é, será que a Bíblia usaria a palavra auxílio de Deus só como uma ajudinha? Não, Deus resgata, né? Então, assim, ó, pelos estudos, né, exegéticos do texto, a melhor palavra para nós no português, né, em vez de auxílio, porque ela traz um pouco essa conotação ali né, da secretária só, que ajuda, né, seria aliada. Foi uma das melhores palavras que eu encontrei, assim, né, nesses estudos exegéticos que traz o texto. Então, uma aliada correspondente, agora usando a outra palavra ali que aparece, né, o Ezer Quenedo. Então, aliada correspondente. E outra coisa, idônea. Nós, no português, idônea pode significar outra coisa também. Né? Então, a gente precisa voltar para a origem. O que é esse idônea? É estar face a face. Um diante do outro. É estar face a face. Gente, isso caracteriza um relacionamento pleno entre homem e mulher. E não só a nível de matrimônio aqui em Gênesis, né? Ele está falando sobre humanidade, a criação da humanidade. O matrimônio vem depois, né? E aí Deus, ele dá o quê? Ele dá uma tarefa para os dois. Ele dá a tarefa para o ser humano, que é guardar o jardim. Os dois precisam guardar o jardim. Os dois precisam fazer isso. E os dois vão ser dotados de dons para fazer isso, né? Então, esse auxílio, eu gosto de traduzir como aliada, como aquela que é aliada. Vocês estão vendo que não tem a ver com competição? Não é uma competição. É aliada para cumprir o propósito
né, do que Deus fez, ser sua imagem e semelhança, que significa sermos seu representante aqui na Terra. E, gente, Deus deu isso só para o ser humano, ele não deu isso para os animais. Só o ser humano foi criado à sua imagem e semelhança, né? E aí existem outros estudos também, Vitor, eu adoro esse assunto, se deixar eu fico falando aqui, vai me cortando. Existem outros estudos que vão mostrar o quanto esse face a face, essa união do diferente, porque homem e mulher ali são diferentes, essa união na diversidade, essa igualdade na diversidade, ela representa e ela é um reflexo trinitário da união do próprio Deus, que é um só e três, né? Que é difícil de a gente explicar isso para as nossas crianças, né? Como assim Deus é um, mas três pessoas? E isso reflete o caráter de Deus, gente. Então tem a ver com identidade. Tem a ver com identidade. Isso não quer dizer que nós somos como Deus, não. Mas nós fomos criados à imagem de Deus para refletir a sua glória. Então, acho que se a gente já guardar isso e perguntar se as nossas ações refletem ou não a glória de Deus, a gente já vai ter muito para aprender sobre o que é ser uma mulher segundo o coração de Deus, o que é ser um homem segundo o coração, segundo aquilo que Deus criou a gente para ser. Então, eu acho isso bem importante a gente frisar e gostaria de deixar isso aí para os nossos irmãos e irmãs. Eu acho que dando continuidade a isso daí que você está falando, a gente pode até colocar agora o ponto de atenção aqui. Porque a gente reflete e parece-me, eu tive essa impressão lendo essa lição, o comentarista ele tratou ali de papéis e ele focou muito na questão matrimonial até, quando vai falar de feminidade bíblica, né? Mas tem uma coisa que eu acho que é interessante a gente comentar, porque existem diversas mulheres que não se casaram ou nem vão se casar. Até tem uma coisa interessante, né? Porque, assim, né? Hoje a população de mulher é bem maior do que de homem. De homem. Né? Então, como no Antigo Testamento o casamento não era monogâmico, né? Era até possível resolver esse problema. Mas hoje a gente tem, já na nossa sociedade, mais mulheres do que homens, né? Então, mesmo que todo mundo fosse cristão, não daria para todas as mulheres casarem com um homem já proporcionalmente, já só de pensar nesses números, né? Então, existem várias mulheres que não se casaram, que não irão se casar. Existem mulheres que, por exemplo, não podem ter filhos. É comentado, o papel da mulher é ter filhos, mas tem mulheres que não podem ter filhos, não é porque ela quer, porque ela ora pouco, ela não pode ter filhos. E diversas outras situações. O Antigo Testamento, né, vai entender que é maldição, né? Que é maldição de Deus. E aí a gente precisa entender o Antigo Testamento, por que é assim. Qual é a visão soteriológica deles. Entende? É totalmente diferente. É muito importante a gente entender essa visão do que é pro judeu, né? Não vou dizer judeu, mas ali para os israelitas, né? O que é eles não poder ter filho. Isso tem a ver com eternidade para eles, está totalmente ligado. O nome da família perpetuar tem a ver com o nome na terra perdurar, né? Com essa herança do nome, com a herança da terra, com a herança familiar. Então tem muito a ver com isso. Inclusive, isso está lá no chamado de Abraão, né? Gênesis 12. O Senhor promete o quê? Terra, herança e um nome. O nome dele vai ser lembrado, né? Ele é o grande patriarca, a origem de tudo. Então, tá muito ligado a isso, né? E eu acho engraçado, Vitor, é um tema assim que eu tenho conversado com alguns teólogos aí, né? Acho muito engraçado que a Bíblia ela não trata, né, das mulheres que eram inférteis e ficaram inférteis. Todos os textos de infertilidade vai mostrar então que Deus ele, né, Ana, por exemplo, chora diante do Senhor e Deus dá um filho e tudo mais, e outras questões de infertilidade, né, e Deus sempre concede um filho. Mas se a gente olha hoje, né, a gente não tem nenhum texto que possa, às vezes, acolher essas mulheres que não têm, e eu conheço, assim, ó, eu tenho algumas amigas, Vitor, que estão na tentativa de ter e não conseguem ter, e às vezes essa visão daí do que eu faço e o que, né, procede de mim é isso que cumpre o meu papel,
a gente perde que a nossa identidade não tá ali, né? Uhum. Mas se eu sou mãe, então eu preciso ser uma boa mãe, entende? Acho que vai nessa questão. E a questão das solteiras também, né? Às vezes a gente trata. Eu acho engraçado, tem uma amiga minha que é solteira e ela brinca assim, cara, às vezes eu sou tratada como se tivesse uma doença na igreja, porque as pessoas chegam pra mim, ai, eu tô orando por você. E daí você vai perguntar, o que que tu tá orando por mim pra você encontrar o marido dela? Mas você já perguntou se é isso que eu quero que tu ore? Talvez eu tô precisando que tu ore por outra coisa na minha vida e tá orando pra eu encontrar o marido. Não que eu não queira, ela brinca, né? Mas, sabe, acho que às vezes a gente, por causa desse único ponto unilateral, a gente começa a olhar para as mulheres a partir também das suas funções. E para homens também. E aí a minha pergunta também hoje é, tá, e aquele homem que está com depressão e que talvez não consegue mais exercer, né, o seu papel, ele então não é mais homem. Ele não é mais, ele não precisa de um cuidado, sabe? Então eu já vi também muito homem oprimido nesse sentido, sabe? Acho que a gente, como igreja, a gente precisa olhar para a identidade, de novo esse assunto, e sermos terapêuticos, né? Entendendo que. E se perguntar, né? Tá bom, não quero ser mãe, mas por quê? Como tu colocou ali, né? O porquê, qual que é a raiz disso? É se conhecer a partir daquilo que o Senhor revela sobre nós, sobre a intenção do nosso coração, né? Uma coisa que a gente não pode tirar é. Existe. Eu percebi isso um pouquinho quando a gente uma vez foi fazer uma evangelização numa escola. A gente foi fazer um trabalho numa escola. E eu reparei uma mudança social muito grande da época que eu ia pra escola, né? Pra época que eu estava, né? O jeito que as pessoas conversavam, falavam, eu percebi aquela mudança, assim, uma rápida geração, né? A influência do nosso tempo, ela é real. Existe uma influência do nosso tempo na forma que nós pensamos, que nós dialogamos. Sim. Então, por isso que todos esses assuntos que a gente está trabalhando, é interessante conhecer a raiz do coração ali, ouvir as pessoas, entender. Por exemplo, tem mulheres hoje que estão nas nossas igrejas que elas, por exemplo, podem não querer ter um filho, não querer se relacionar. E os motivos disso são diversos. Não é necessariamente uma influência feminista ou uma influência. Não. Mas pode existir isso. A gente cuida para não rotular, né? Com certeza, a gente não pode rotular. Sem ouvir. Mas pode existir isso? Pode existir isso. Acho que pode existir isso. E como que isso você pode ajudar essa pessoa que sofre as influências do nosso tempo e pensa, minha vida, o que Deus me chamou a fazer, é eu ser independente, viver para mim, conseguir minha carreira e ponto, acabou, só isso basta, eu não preciso de nada de ninguém. Essa frase, o problema não é porque a frase é feminista. O problema é porque a frase é egoísta. O problema é o egoísmo que tá no nosso coração. E também no fazer, papel, entende? porque você aceitou um outro papel. Não, eu não quero esse papel. Eu quero esse aqui. Esse papel que eu quero. Tá no papel também. A questão não é essa. E não vai combater isso dizendo o feminismo acabou. Não a gente não combate atacando. Dizendo, não, o teu papel é esse aqui. Pega esse papel. Vou te dar outro papel. Não. A resposta, eu acho que é tudo isso que você está descrevendo. É a identidade. Ei, você é filha de Deus, o Senhor tem uma obra na sua vida e essa obra não começa te falando qual é o papel. Começa falando quem você é. Aí você vai e ela vai respingar, sim, no que a gente faz. Com certeza. Mas não é primeiro no que a gente faz. E isso é o processo de santificação, gente. Isso é o processo de santificação que o Espírito Santo faz em nós. Mas acho que às vezes nós, cristãos, a gente espera que a pessoa primeiro mude. E daí a gente debate ideias. E a gente quer que a primeira pessoa mude. E depois ela pode ser cristã. Mas não é assim nem com a gente. Sabe, eu já me converti, eu brinco que o meu processo de conversão, ele foi cíclico, assim, que eu tive vários processos de conversão na minha vida, sabe? Você vai num retiro, daí você se converte. Daí eu lembro, quando eu era criança, sempre de novo eu ia pra frente, que eu queria ter certeza que tava tudo certo. Mas depois, hoje de grande, eu percebo como esse processo, na real, né, de conversão, ele também é diário. Eu todos os dias preciso me converter para Cristo. Preciso lembrar da minha identidade em Cristo. Eu preciso lembrar quem sou em Cristo. Eu preciso lembrar o que Ele me chamou para ser. Eu preciso lembrar que a partir, né, do batismo eu sou nova criação. A partir da fé, né, eu sou nova criação. Então, daquilo que Ele fez em mim.
Então, é muito importante isso, a nova criatura. Então, acho que o que eu senti falta nesse estudo foi a identidade e não o Uhum, papel, porque daí a gente tá no mesmo nível, a gente tá batendo só nos papel. Bem, adorei que tu falou, né? A gente tira um papel para dar outro. uhum. E o cristianismo vai muito além, né? Não só o cristianismo, a palavra cristianismo, mas a ideia, o evangelho, ele é mais do que te tirar um papel. Ele te faz a vida inteira nova. Então Sim. é muito além disso, né? Eu acho que e é isso que e a gente está falando isso porque eu acho que essa vai ser a resposta verdadeira para ajudar as pessoas em necessidade, para ajudar as famílias, para ajudar homens, Isso. mulheres, Para ajudar porque mulheres. Aham. porque você pega a gente esquece dessas. Eu citei alguns exemplos. Existem mulheres que não podem ter filhos, existem várias realidades. E quando a gente está falando aqui da feminilidade bíblica, se a gente focar somente, ó, a mulher, ela tem que dar filhos. E você descreveu muito bem. As escrituras, elas não nos colocam os casos das mulheres que rogaram ao Senhor e não tiveram filhos. Das famílias que. Mas é claro, a gente está aqui, você contextualizou muito bem, gente, não vamos esquecer do contexto, da realidade que eles estavam vivendo, né? Então, a gente não esquece que Deus a gente estuda a revelação de Deus na história, né? As escrituras apresentam isso A para narrativa, nós, né? né? Você vê que eles, quando vinha um filho, a alegria, porque vinha um filho, agora uma filha, poxa, uma filha. Você vê as escrituras relatando isso. E hoje a gente, a partir da genealogia de Jesus, que a gente já vê também uma Uhum. grande diferença de mulheres ali naquela genealogia que não seriam colocadas em genealogias tradicionais, você já vê a grande diferença Gentias, detalhe. de entias. Mulheres gentias. Aí você já Ruth. vê uma outra realidade, uma outra coisa sendo apresentada. É uma mudança, de fato, Uhum. desse evangelho sendo apresentado, mas não é porque a gente olha aquele texto, ó, se exaltou o homem, porque o homem é maior que a mulher. A questão não era essa, o contexto que eles estavam vivendo. A terra só poderia ser, né, os que trabalhavam na terra eram aqueles homens, toda aquela preocupação financeira e de sustento, não era nem para ter riqueza, era para não viver na miséria E, de inclusive, sustento. Vitor, é bem interessante até, se a gente volta mais ainda, vai ter estudos falando sobre a família bíblica, Uhum, que não, a gente tem muito essa ideia do que o homem sai para trabalhar, porque isso, gente, isso é moderno, com certeza. isso não existia nos tempos bíblicos. O lugar da casa é o lugar de trabalho. Lugar de trabalho. Então, por isso que a gente vê uma Sara da vida que tem escrava. A Uhum, Sara tem escrava. Por quê? Porque a casa é um lugar de trabalho. com certeza. O Abraão tem, né, seus serviçais e tudo mais, e a gente vê isso. Então, vai além, sabe? A gente precisa olhar com carinho também. E acho que aqui está o ponto, né, de ter essa curiosidade de entender como eram os tempos bíblicos e cuidar, isso é uma interpretação hermenêutica, de a gente não olhar para o texto com o nosso óculos, primeiro. Uhum, Tipo, né? Primeiro a gente olha o texto, primeiro a gente olha o contexto, primeiro depois a gente atualiza, depois a gente traz isso para nossa realidade, né? Mas primeiro é o texto. Tá uhum. lá. Isso é um erro de interpretação bíblica que eu acho que a gente tem cometido muito, né? Ler o texto e já querer aplicar com pressa para nós. Mas não, a gente precisa respeitar o texto. Se a gente quer ser bíblico, precisamos respeitar o texto, o que ele disse para o seu contexto, para as pessoas que leram, né? Então tem tudo isso envolvido. E então vai bem além, né? Mas assim, o que eu diria de novo é para essas mulheres agora, né, para as minhas irmãs que não são casadas, que não conseguem ter filhos, é que a tua identidade, o teu valor não tá naquilo que você é capaz de produzir, não tá na obra das tuas mãos, tá no Senhor Jesus. Elas não são menores por causa Não são disso, não são menores, menos filhas. não são menos filhas. E quantas mulheres que não tiveram filhos biológicos, e eu nem estou falando sobre adoção, tiveram filhos na fé, mães de fé, né? Que se dedicaram à obra do Senhor para. Eu gosto, vocês falam, né, de ganhar almas para Jesus, né? Usando uma linguagem Uhum, dos meus colegas pentecostais, de ganhar almas para Jesus e fizeram isso com todo amor, para a honra e glória de Deus, porque a questão é o para quê, e por quê, e para quem. Gosto do texto de Romanos 11:36, pois tudo
veio por meio dele, para ele, por ele, né? São todas as coisas. Então, não é bem assim o texto, mas olha lá, Romanos 11:36. Por dele, por ele, para ele. São todas as coisas. Maravilhoso, maravilhoso. Acho que foi um recado bem dado e eu acho que é um ponto que a gente não pode deixar de considerar, né? Para, de fato, tratar sobre a feminilidade bíblica. O objetivo, o tema é a feminilidade bíblica e está tentando ir para isso mesmo. A gente não está tentando trazer outros conceitos, a gente está tentando olhar para a Bíblia e deixar esse texto, essa palavra falar e nos ensinar a respeito disso. Nessa lição, Paula, também é tratado sobre um texto, esse é o texto da leitura bíblica em classe, o comentarista deixou para falar um pouquinho no final sobre esse texto, que é Provérbios, capítulo 31, né? Ali temos uma figura feminina, alguns acreditam que a personagem descrita ali não seria necessariamente a mulher, né? Seria a sabedoria. O livro de Provérbios é uma proposta à sabedoria, né? Todo o livro. Então, alguns estudiosos vão colocar ali que a figura da mulher, na verdade, é a sabedoria, né? Isso. Mesmo assim, se for o caso, né? É interessante o fato de a sabedoria Usar ser uma descrita mulher. nos aspectos femininos, né? Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre esse texto, né? Quais as lições que você acha que as mulheres cristãs, os professores e as professoras podem tirar, né, estudando aí Provérbios 31? Legal. É bem interessante mesmo, mas não é o único texto que vai fazer isso, né? Oséias também vai utilizar bastante a figura feminina, e aí tem toda ali uma ação simbólica em Oséias, né? Que ele vai ter que casar com a prostituta, e daí Deus tá querendo dar uma lição lá e falar, né? Mas não estamos falando de Oséias, vou voltar para sua pergunta. Provérbios, então, eu acho fascinante enxergar isso, gente. A moldura de provérbios. Então, eu quero incentivar vocês a fazer isso com os alunos de vocês da EBD. Para isso, a gente precisa enxergar Provérbios 1, que vai trazer o propósito do livro. Ele vai começar falando qual que é o propósito do livro de Provérbios, né? Então, ele começa falando lá que essas são as palavras de sabedoria, elas vão te ajudar, né, a experimentar sabedoria, a experimentar disciplina, compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina, a viver com sensatez. Estou referenciando Provérbios capítulo 1. No versículo 7 do capítulo 1 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. É o princípio do conhecimento, ou em algumas versões é o princípio da sabedoria. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E aí, antes de a gente chegar na mulher de Provérbios, ali 31, a gente precisa entender que todo o livro de Provérbios, então, a sabedoria, ela é um personagem, ela é personificada. É assim que o autor de Provérbios escreve, né? A sabedoria como uma personagem. E a insensatez também. Olha só. Então, a sabedoria é uma personagem que é a mulher, né, ali que vai fazer as coisas e como que ela faz. E a insensatez também é uma mulher. E aí a gente consegue fazer paralelos bem interessantes ali e perceber o que faz insensatez, o que faz a sabedoria. Então, de novo, eu quero lembrar de uma coisa. Esse texto ele não ensina só mulheres, ele ensina também aos homens, porque é uma personificação da sabedoria numa figura feminina. Mas o seu caráter e aquilo que ele revela, que ele mostra, ensina a ambos, homens e mulheres. E aí, então, agora vamos para Provérbios 31, que é o fechamento ali de Provérbios, que inclusive, Vitor, é muito interessante, porque se a gente pega os versículos, né, de Provérbios, ali, 30, 31, a gente vai conseguir fazer paralelos com outros trechos do próprio Provérbios. Então, tem lá alguns ensinamentos que falam, e ali, Provérbios 31, é aquele ensinamento em ação, em execução, entendeu? Legal. Então, agora eu tiro o ensinamento e levo aquilo para onde? Para o papel, para fazer, para ação, mas primeiro, né, falei qual que é o ensinamento. Então, agora eu coloco na ação. Só que nós não podemos esquecer, e esse foi o ponto só que não é uma crítica, é só um pontinho assim que eu adicionaria mais no texto do autor. Faltou a gente falar sobre o capítulo principal desse texto, que é o 30, versículo 30. A beleza é enganosa
e a formosura é passageira. Gente, isso já foi falado em todo Provérbios. Já foi falado mais sobre isso lá em Provérbios. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. O texto de Provérbios fecha com a moldura principal, que é qual? Qual é o princípio da sabedoria que a gente lê no verso 7? Temor, né? Temor ao Senhor. E esse é o molde de todo o Provérbios. Então, agora a gente pode falar sobre a mulher virtuosa. E sim, poderíamos dizer que ela é a personificação da sabedoria. Eu, particularmente, nos meus estudos, aponto para isso e acredito que é, sim, a personificação da sabedoria agora aqui realizando e fazendo as ações. Então, eu acredito que esse texto se refere, ele pode ser usado para homens e mulheres, mas a recepção, se a gente for olhar a recepção histórica desse texto, a gente percebe que ele sim também foi usado para falar sobre mulher. Então, ok, se eu usar esse texto também para falar sobre o que é a mulher ali nesse texto. E aí a gente vai ver, inclusive, que tem várias coisas e questões que esse texto traz de novidade para essa mulher, né? Ela é empreendedora, ela faz um monte de coisa. Porém, agora vem o cuidado com esse texto. Nós, muitas vezes, fazemos lista do que significa ser uma mulher virtuosa a partir do que ela faz. E eu quero te dizer agora como mulher, quando eu leio isso aqui, eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu não consigo dormir tarde, acordar cedo e fazer tudo que essa mulher faz. Eu não consigo, Senhor, eu preciso de ti, porque eu não consigo. E se a gente coloca como uma lista, eu sinto que nós olhamos assim, caramba, sabe? Eu não consigo dar conta disso tudo. E a gente tá, Vitor, numa sociedade, vou recomendar o livro A Sociedade do Cansaço. Não sei falar o nome do autor porque ele é coreano, mas acho que é Bin Chun Han, uma coisa assim. Que fala sobre o desempenho, sobre essa sociedade frenética do fazer. Então, se a gente lê esse texto só nessa perspectiva da lista e do papel, a gente coloca de novo um peso, um fardo, de que então eu tenho um checklist, né? Uhum. Ok, vamos lá ver se eu consigo fazer isso, se eu faço aquilo, se eu faço... A questão é o princípio dessas coisas. Então, a mulher, o que ela faz? Ela não deixa que os outros sejam oprimidos, ela faz justiça, porque é um princípio, é o princípio da sabedoria. Então, a pergunta é, nas ações que você faz no teu dia a dia, você preza pela justiça ou você tem sido opressora, né? Isso a gente pode questionar a nossa vida, né? E, então, a gente precisa entender que, mais do que um checklist de o que eu faço, é como e por que eu faço. Está emoldurado por onde? Pelo temor do Senhor. Então, a mulher virtuosa, antes da lista, do checklist do que ela faz ou deixa de fazer, a pergunta é, mulher, você teme ao Senhor? Essa é a pergunta. Esse é o ponto central do texto. E aí eu gosto de relacionar com o texto lá do Novo Testamento e fazer uma associação da mulher virtuosa, né, no Novo Testamento com Maria. Não a mãe de Jesus, a irmã de Marta. E aí a gente lê o texto de Marta e Maria, muitas vezes, só na perspectiva, né, do que elas fazem ali no texto. E ok, né, a Marta tá trabalhando ali, e é interessante que ela tá servindo a Jesus, na verdade, né? A gente não olha isso, mas ela tá servindo a Jesus. Mas a Maria, ela escolhe a boa parte, que é o quê? Sentar aos pés de Jesus. E isso é muito interessante. E aí ela é elogiada por Jesus, né? Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada, porque ela escolheu o lugar da mulher, estar aos pés de Jesus. E é Jesus que nos dá esse lugar, aos seus pés. E, inclusive, esse próprio texto de Marta e Maria, eu acho fantástico, e eu acho que é um texto bem importante para a gente falar sobre ser mulher segundo o coração do Senhor, porque esse texto, ele a gente olha às vezes só nessa perspectiva ali, né, das nossas agendas, e essas são as nossas pregações, mas o texto,
ele é uma novidade muito importante na vida das mulheres ali, porque nenhuma mulher podia se assentar com um rabino, ou seja, com um mestre. As Uhum, mulheres não podiam se assentar junto com os homens para aprender, né? E a Maria, ela vai, ela senta, e Jesus não manda ela ir para a cozinha. Jesus diz, não, aqui ela está no lugar que ela precisa estar, que é os meus uhum. pés. E isso não vai ser tirado dela. Então, esse é o ponto. Eu, esses dias, escrevi um texto no meu Instagram falando assim, e eu quero terminar essa minha fala com isso, Vitor. Eu disse assim: mulher, não adianta você ficar estudando livros e livros sobre feminilidade bíblica e não se dedicar no tempo, o teu tempo no melhor lugar que a mulher pode estar, aos pés do Senhor Jesus. Como a gente faz isso hoje, gente? Pela palavra do Senhor. Então, mulheres também precisam aprender a estudar a palavra e a se apaixonar por elas. E é isso que eu quero incentivar você, professor de EBD, a incentivar as mulheres aí na sua classe. Amar a palavra do Senhor, porque é a partir disso que o Senhor também nos ministra e que o Senhor lembra e renova a nossa identidade, quem nós somos nele. Então, eu creio que essa é a principal tarefa da igreja, conduzir pessoas a se assentar aos pés de Jesus. Que maravilha, Paola. Muito bom ouvir todas as suas considerações. Eu tenho certeza que todos que estão nos ouvindo aí tiraram diversas lições e aprendizados a partir dessa reflexão que a gente fez aqui. Eu acho que Amém. essa ideia, essa conversa que a gente faz, eu acho muito interessante para os professores e professoras da escola dominical, né? Eu acho muito valioso você ler um texto, você ver a opinião de alguém, você caminhar por ali, mas você se abrir para dialogar, para ouvir outros caminhos que você pode abordar. Isso enriquece os professores, as professoras da escola dominical. Então, eu quero te agradecer por toda a sua contribuição, tá? Imagina, eu que agradeço. Eu falo demais, né? Mas foi Não, muito bom estar de com maneira você. nenhuma. Nos ajudou muito. Falo aqui em nome do Eberson, que é responsável do EBD em Foco, né? Ele falou para mim, meu, convida uma pessoa aí que manja desse assunto, que seja uma mulher, que seja serva do Senhor. Eu falei, pensei na Paola Amém. na hora. Eu falei, não, a Paola Ai, glória a Deus, obrigada. vai contribuir com isso, vai contribuir com isso. E você contribuiu demais. Então, que Deus Obrigada. continue abençoando, tá? Glória a Deus por isso, Quero né? te É Ele agradecer que faz. de verdade por isso. Deus continue te abençoando, abençoando seu ministério. Quero Amém. aproveitar e lembrar todos vocês que ouviram toda essa dedicação da Paola no projeto dela com as mulheres. Eu quero te incentivar, você que está nos ouvindo, nos assistindo, te incentivar. Consulte os links que a gente vai deixar aqui abaixo para você conhecer mais o trabalho dela. Eu acho que é muito importante. Eu quero falar primeiramente aqui aos pais, né? Talvez tem muitos irmãos e irmãs aqui, nós temos pastores, nós temos diáconos, nós temos evangelistas que acompanham aqui, Paola. Mães também que acompanham aqui, Uhum. líderes do círculo de oração, professoras da escola dominical, né? E tem a sua filha adolescente, tem o seu filho, sua filha jovem, e se esforça para Sim. ajudar estar no caminho do Senhor, né? E a E que Paola, se ela tem, preocupa, né? Se se preocupa com preocupa essas com isso, influências. Aham. e eu sugiro muito para vocês indicar a Paola, mandar esse link e pedir que elas acompanhem a Paola, seja nas redes sociais, seja no Papo de Pijama, o podcast que ela lançou agora. Isso vai edificar muito a vida delas. A Paola vai falar com uma linguagem clara e vai ajudá-las a se aproximar mais do Senhor. Você, irmã, que está aqui nos acompanhando, né? Às vezes você já é professora, já está há muito tempo na igreja, já serve ao Senhor, né? E você fala assim, eu posso ser edificada com isso também? Com certeza você pode ser edificada com isso também. Com Sabe por quê? certeza. Porque você ministra na vida de mulheres, você faz parte de uma família, os nossos tempos são rápidos, imediatistas, e a gente precisa sempre parar, ouvir, aprender. Então, eu sugiro que você acompanhe a Paola por todo esse trabalho, esse projeto que ela está realizando, e por ser uma pessoa, além de serva do Senhor, temente ao Senhor, né? Você vê toda a Amém. dedicação dela no estudo teológico, tá? E a gente tem poucas mulheres trabalhando e se dedicando ao estudo teológico.
Infelizmente, temos poucas mulheres. Esse número tem crescido cada vez mais e a gente tem certeza que isso vai crescer. Mas Vai. você vai ter... Ela está aqui falando, mas ela também é professora de grego, né? Você viu ela citando aqui estudos bíblicos que foi feito, que ela acompanha. Então, é alguém que está também nessa área teológica e isso vai edificar e agregar muito a sua vida. Então, aproveite, tá? Aproveite. Ela é uma pessoa que vai abençoar a sua vida com toda a dedicação, todo o trabalho que ela tem realizado. Então, não deixe de considerar isso, ver os links que a gente está colocando aqui abaixo para você conhecer um pouquinho mais do trabalho dela. Paula, considerações finais, um recado que você queira deixar aí para o pessoal que te ouviu até aqui. Legal. Eu quero deixar um recado para as mulheres, então, eu acho que Uhum. essa minha fala final ali sobre, né, estar aos pés de Jesus é a fala principal. Então, eu quero deixar um recado para você, mulher, de que o Senhor Jesus, ele te trouxe o lugar que você precisa estar, aos seus pés. E ninguém pode te tirar de lá. Eu acho isso muito interessante. A própria Marta tentou, Jesus, manda que ela venha aqui me ajudar. E Jesus diz, não, a melhor parte não lhe será tirada. E que você possa entender esse lugar que você tem aos pés de Senhor Jesus como um privilégio e não como uma obrigação. Que você possa entender esse amor pela palavra como parte da tua identidade e não como uma obrigação, como mais uma lista de tarefas, como uma lista de deveres, que tanto homens e mulheres estão cheios nos últimos tempos, né? A nossa lista é cheia, e que você possa entender isso como parte de quem você é, e não apenas como parte daquilo que você precisa fazer. E eu creio que, né, esse é o grande chamado do Senhor, é sermos suas discípulas. E ser discípula tem a ver com identidade. É isso que ele nos chamou para ser. E então, se nós somos, isso muda a forma das coisas, né? O como nós fazemos o que nós fazemos. Que o Senhor possa te dar sentido para aquilo que tu faz na tua vida. Que o Senhor possa curar e trazer cura para a sua vida naquilo que precisa, né, de cura. E que você sempre, de novo, possa ter a sede por estar aos pés do Senhor Jesus. Esse é o meu desejo na sua vida. Paula, obrigado, viu, por todas as suas palavras, obrigado por esse recado, agradeço novamente aí em nome do EBD em Foco, sua dedicação, seu tempo, por ter participado aqui com a gente, que Deus continue Eu que agradeço, te gente. Foi um abençoando. prazer. Até mais. Queridos, obrigado a todos vocês que acompanharam a gente até aqui, tá? Não deixa de curtir esse episódio na plataforma que você estiver acompanhando, seja pelo YouTube, pelo Spotify, não deixe de recomendar isso para mais pessoas. Que Deus abençoe a todos vocês e que tenhamos aí um ótimo domingo, uma ótima escola dominical. Fiquem todos com Deus.